os presidentes da Rússia e da Ucrânia podem se reunir pela primeira vez em 3 anos e meio de guerra. Pelo menos essa foi a promessa do presidente americano Donald Trump. Depois de receber o ucraniano Volodymyr Zelensky e 7 líderes europeus na Casa Branca, o presidente americano telefonou para Vladimir Putin e disse que está preparando o encontro trilateral. O governo russo confirmou a ligação, mas disse que a possibilidade de um encontro com Zelensky é apenas uma ideia. O presidente da Ucrânia, por sua vez, disse que está pronto para se encontrar com Putin e que a reunião deve acontecer, mas sem exigências prévias. Fred, vamos recapitular sobre esse encontro, né, de ontem. A gente teve o Trump elogiando o terno do Zelensky, o presidente ucraniano agradecendo ali inúmeras vezes o encontro com a Casa Branca. Do ponto de vista político, muita coisa foi diferente do que a gente viu no bate-boca em fevereiro. Mas o que a gente pode esperar dessa reunião? Quais foram os pontos positivos? Letícia, foi uma reunião muito diferente da reunião de fevereiro, né? Ela foi muito mais polida, teve o Zelensky começou a reunião já falando da gratidão que ele tem pelos Estados Unidos, que foi o ponto que o J.D. Vance bateu muito duro nele na reunião anterior. Tem até algumas pessoas contaram, né? Porque foi uma frase bastante longa que parece que em 1 minuto ele agradeceu 8 vezes. Isso. Então foi realmente ali mostrando, né? Foi muita gratidão. Para ninguém falar que ele não era grato, ele foi muito grato, né? E ele também teve, a reunião foi uma reunião muito extensa, foram mais de 6 horas de reunião, uma parte dela foi bilateral, Estados Unidos e Ucrânia, uma parte dela foi multilateral, envolvendo os representantes de 7 países, foi muito amistosa, o clima foi muito positivo nesse sentido. Donald Trump foi para a rede social dele, o Truth Social, fez um longo post comemorando essa reunião, e falando, né, desse momento que ele teve durante a reunião do multilateral e que ele se retirou por alguns momentos, ligou para o Vladimir Putin e falou que convidou para uma reunião trilateral. No post ele fala exatamente isso, né, que ele pretende fazer essa reunião, a princípio apenas Zelensky e o Putin, logo em seguida uma reunião Zelensky, Putin e Donald Trump. Né? Há alguma especulação em relação a isso, pode ocorrer, segundo o chanceler da Alemanha, o Friedrich Merz, dentro de 2 semanas. Há algumas especulações sobre o local, possivelmente a Hungria foi um dos países citados, né? A Hungria, que é liderada pelo Orbán, que é aliado de Putin. Então é um terreno assim, que ainda tem muita especulação. E também há muita incerteza. Apesar dessas boas notícias, há alguns senões em relação a isso. Eu ia perguntar justamente isso, porque foi um anúncio ali, o presidente americano falando que pode acontecer esse encontro, ele vai organizar essa cúpula, mas várias vezes ele já anunciou coisas que de fato não aconteceram. Então, nesse próprio pronunciamento, né, do que disse ali a Rússia e do que diz a Ucrânia, a gente vê que não está completamente acordado, né? Essa é a principal dúvida, né? Se o Putin cumpriria essa decisão. A primeira nota oficial feita pelo assessor do Kremlin, né, Yuri Ushakov, eu vou ler a nota, né, para que vocês vejam o quanto ela é dúbia. Discutiu-se a ideia de que seria apropriado estudar a oportunidade de elevar o nível dos representantes dos lados russo e ucraniano. Não é uma confirmação de reunião entre os dois líderes, né? É uma linguajar muito sinuoso, né? Para disse, mas não disse nada. Exatamente. Logo hoje já o chanceler Sergei Lavrov, ele falou que uma eventual reunião entre Rússia e Ucrânia precisa levar em conta principalmente os interesses de segurança de Moscou e dos russos que vivem em território ucraniano. Isso é uma referência principalmente aos territórios de Donetsk e Luhansk, que estão ocupados desde uma parte dela desde 2014 e uma segunda parte desde a invasão agora em 2022. Tem também um histórico que não é positivo para o Putin nesse ponto. Em junho desse ano, houve uma tentativa de uma reunião entre os dois, um convite de Zelensky para que isso ocorresse na Turquia.
O Zelensky foi até a Turquia e o Putin não foi, ele contornou, ele ignorou esse convite e, além disso, mandou uma equipe de um escalão mais baixo do que eu estava normalmente participando das negociações. Então fica essa dúvida sobre esse compromisso. O segundo sinal, que é uma incerteza muito grande também, são as garantias de segurança que foram muito faladas durante a reunião de ontem. Né? Que as garantias são essas? De que a Ucrânia poderia ser protegida no caso de uma ameaça, novamente, de uma invasão de um país estrangeiro. Né? Em momento algum se falou-se de uma adesão da Ucrânia contra a OTAN. Esse é um assunto que está praticamente excluído. Né? Já não é uma ideia de se colocar na mesa de negociação, porque isso é uma condição que a Moscou não negocia. Né? Mas ele poderia ter garantias equivalentes ao artigo 5º, que seria uma reação dos países aliados no caso de uma invasão por um país estrangeiro. O jornal Financial Times revelou dados, por exemplo, de que essa negociação estaria atrelada a um contrato de compra de 100 bilhões de dólares em armamento dos Estados Unidos pela Ucrânia, com financiamento pela União Europeia. E a própria União Europeia seria o garantidor da resposta militar em apoio à Ucrânia. Não há garantias de que os Estados Unidos pessoalmente se envolveriam nisso. Né? Hoje pela manhã o Donald Trump está participando de um programa de entrevista na Fox News, ele está falando sobre isso, ele diz que realmente a responsabilidade é dos europeus, apesar dele ter sentido que, nas palavras dele, há um calor na relação entre ele e Putin e que o Putin estaria mais próximo dele nesse momento. Então ele teria condições de... Teve até um detalhe curioso nessa reunião, Fred, porque vazou ali, alguns sites deram essa notícia que vazou ali do microfone que o Trump falou para o Macron, né, que o Putin estava fazendo esse acordo por ele, quando você fala dessa relação ali calorosa, né? Exatamente. Ele tem ele se vê com uma afinidade. A afinidade é muito grande, principalmente de Trump em relação à Rússia, por conta de interesses históricos, além da política, né, de negócios que ele tem historicamente das organizações Trump com a Rússia. Mas como que fica a questão ali das relações europeias, Fred? Porque você mencionou aí que fica uma questão desse armamento, desse custo ali, fica todo com os países da Europa. Eles concordaram em relação a isso porque é um gasto maior, né? Isso. Essa é uma outra questão que está sendo discutida hoje também. Há uma teleconferência desses países, dessa coalizão de dispostos, né, que está sendo coordenada hoje pelo Keir Starmer e o Emmanuel Macron, para discutir como que eles vão fazer isso, né, como eles vão viabilizar esse acordo Rússia-Ucrânia. Né? Há um custo muito grande. A Europa vem de um longo período de rearmamento. Somente no ano passado eles gastaram mais de 400 bilhões de dólares em investimentos militares, um crescimento de 11% em relação ao ano anterior e o 10º ano seguido de aumento de gastos militares. A Europa tem percebido isso desde 2014 e desde o governo Trump, que ela vai ter que ser responsável pela própria segurança. E é isso que está muito em discussão. Por isso também que você vê declarações como a do Emmanuel Macron, falando que a Rússia, né, Putin é o ogro às nossas portas e um predador. Ele é muito cético em relação a esse acordo. E tem uma terceira e uma quarta e última questão que também é muito importante, assim. Como entregar esse território que a Rússia garante, tem interesse e que já foi colocado na reunião de ontem também, que vai ser necessário haver uma cessão de território. Né? A Rússia quer a entrega do Donetsk e Luhansk, né, que é o Donbas, que é uma região muito rica em minérios e estrategicamente importante para o controle e o acesso da Rússia em direção à Europa Ocidental, que é a manutenção das linhas ocupadas em Zaporizhzhia e Kherson, a efetivação do controle da Crimeia no Mar Negro e alguns pontos ali mais ao norte onde não houve um avanço significativo. A população ucraniana já mostra um cansaço, ela não necessariamente apoia a entrega de território, que é uma coisa que também depende de uma provação
dentro de referendo dentro da população. Mas a população já mostra um cansaço. Muito tempo de guerra, né, Fred? Isso desgasta também. Nós vemos aqui, por exemplo, no início da guerra, essa é uma pesquisa Gallup divulgada agora esse mês, mostrava, no início da guerra, 73% dos ucranianos apoiavam que a luta até o fim, até a vitória. Hoje são 24%. 69% dos ucranianos, hoje, eles querem a negociação, eles querem um fim rápido dessa guerra, né? Porque já há um desgaste muito grande, há um sofrimento muito grande. Para você ter uma ideia, nessa noite, logo após as negociações, houve o maior ataque de drones e mísseis da Rússia em direção à Ucrânia desde julho. Foram mais de 270 drones e 10 mísseis lançados contra cidades ucranianas. Antes da reunião, houve também um grande ataque contra Kharkiv, Zaporizhzhia e outras cidades, que provocaram pelo menos 13 mortos, com o lançamento de mais de 140 drones. Por isso dá para entender também o receio quando fala do Putin ser o negociador ali bastante dúbio, né? Porque a gente não consegue ler os sinais. Exatamente. E Putin é muito habilidoso em esconder as suas intenções, né? Mas ele também é habilidoso em articular as suas alianças. Nesse período, desde a reunião do Alasca até ontem, ele conversou por telefone com o primeiro-ministro da Índia, o presidente da África do Sul. Ontem ele conversou com o presidente Lula, conversou com alguns outros membros de países da Ásia Central. Se você prestar atenção, desses 3 primeiros que eu falei, eles são membros do BRICS, né? Então ele busca o reforço em outras alianças. Então, ao mesmo tempo que ele está negociando com o Trump, ele guarda também o seu trunfo de poder negociar com o grupo que ele ajuda a organizar uma aliança hoje mais comercial e econômica, né, mas que ele busca se reforçar ali para ele ter um trunfo na negociação. Fred, só para a gente encerrar, você mencionou essa questão da ligação do Putin com outros chefes de Estado, falando especificamente do Brasil, né, dessa ligação com o presidente Lula, em relação realmente ao BRICS, assim, o que a gente pode esperar da participação também do Lula? Ele até se colocou ali num primeiro momento como um possível mediador, mas tem mais a ver com a situação do BRICS, né? Exato. Não, ele foi buscar, no caso do Putin, ele está se ancorando em aliados. Ele ter uma porta adicional para ele poder sair no caso de que fracassem as negociações. Eu não acredito que ele busque um envolvimento do Lula nessa questão. O Lula também não tem, nesse momento, a capacidade de se envolver como negociador nessa questão. Eu acho que ele está se envolvendo no Brasil em outras questões que são mais complicadas para ele, que demandam mais energia dele do que isso, né? E em alguns momentos ele deu declarações que realmente deixaram ele pouco disposto no cenário internacional para os países aceitarem esse papel histórico do Brasil de mediador. Então acho que nesse caso o Brasil não deve entrar não há sinais de que o Brasil possa entrar como mediador, mas é uma movimentação do Putin, que ele foi comunicar o que ele conversou na reunião do Alasca e agora também essa reunião, comentar a reunião que aconteceu em Washington. É exatamente isso, até porque se ele entrasse, a oposição já teria um arsenal ali para poder atacar o presidente Lula, justamente por isso que o Fred falou, assim, tem outras questões muito mais importantes, né, no sentido econômico, e pensando que ano que vem tem eleição de 2026, o presidente Lula tentando ali uma reeleição, tentando ali melhorar a sua popularidade. Se ele se envolver em um conflito ali, a oposição tem um arsenal cheio para poder atacar. Mas antes da gente encerrar aqui o Primeira Análise, queria trazer aqui o resultado da nossa enquete. A gente começou a Primeira Análise de hoje falando sobre a questão ali da determinação do ministro Flávio Dino, determinando ali que sanções internacionais não têm validade aqui no território nacional, a não ser que sejam homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. E aí a gente te perguntou se você acha que as empresas brasileiras têm que seguir, devem aceitar a lei Magnitsky. Por enquanto, 57% acredita que não e 43% acredita que sim. E aí eu só queria fazer um adendo, que no meio de toda essa confusão, ontem a Embaixada dos Estados Unidos, inclusive, divulgou um comunicado ali, publicou nas redes sociais, falando que o ministro Alexandre de Moraes é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócio com os Estados Unidos, logo depois que saiu ali essa determinação do ministro Flávio Dino.